Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos, ó Pai, pela oportunidade que temos de poder estar na Tua presença, na expectativa, Senhor, de que o Senhor, por graça, nos abençoará. Que a mão de bondade do Senhor se estenda e que o Teu favor, ó Pai, possa ser estendido a cada um daqueles que nesta hora, ó Deus, se postam em algum lugar, às vezes no seu lar, na sua casa, e às vezes, ó Deus, numa pequena congregação, em algum lugar, ou em seu carro, em seu veículo. Deus bendito, que o Senhor seja aquele que esteja presente, junto com cada um daqueles, Pai, que se colocam à Tua disposição para ouvirem a Tua voz. Nós oramos, Pai, rogando que o Senhor seja conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Nós estamos agradecidos, não é, a Deus por podermos estar juntos novamente. Vamos à leitura. Gênesis 22, a partir do 14, onde está escrito: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirás a porta dos seus inimigos. E a tua descendência serão benditas, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Podeis vos assentar. Nós estamos estudando a mensagem Jeová Jiré, terceira parte, pregada a 4 de abril de 1964, em Louisville, no estado do Mississippi, Estados Unidos da América. Nós estamos parados 101. Essa mensagem, irmãos, se nós não tivermos cautela no seu estudo, nós vamos sair com doutrinas por aí que, se brincar, nós vamos atrair muita gente para nós, viu? Mas nós vamos destonar o sentido real dos fatos, né? Então o profeta aqui no parágrafo 101 diz: agora vemos em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, como já citei 2 vezes nas últimas noites, que a Bíblia disse: A palavra de Deus discerne os pensamentos que estão
no coração, os segredos do coração. Então o profeta cita essa escritura, Hebreus 4, versículo 12, né? Que a palavra de Deus discerne tudo, discerne as intenções do coração, discerne as juntas e medulas, discerne tudo. Nada está encoberto aos seus olhos, né? Estou dizendo os olhos da palavra. E a palavra é quem? É Cristo. Parágrafo 102, o profeta segue dizendo: e quando Jesus pôde olhar para a congregação e discernir seus pensamentos, e disse à mulher quantos maridos ela teve, disse a Natanael onde ele esteve, foi a vindicação de que ele era aquele Messias, Deus, Emanuel, porque ele era a palavra. Assim eram os profetas. Os profetas eram considerados deuses. Vocês entendem isso? Jesus mesmo disse que sim, disse: como podeis condenar-me quando vós chamais aqueles a quem a palavra de Deus vem, vós os chamais deuses? João 10, 34, é só você ir lá, viu? E como me condenais quando digo sou o Filho de Deus? E se não faço as obras de meu Pai, então não creiais. Ele era a palavra de Deus, vindicada para aquela era. Agora, se ele estivesse vindo com o sinal de Moisés, não teria funcionado. E se Moisés tivesse vindo com o sinal de Noé, eu acrescentei um parênteses, para poder você ter uma noção mais clara, mais fácil de ser entendida, Se Moisés tivesse vindo com o sinal de Noé, não teria funcionado também. Ele não havia sido profetizado para aquele dia. Moisés não tinha sido profetizado para o dia de Noé. Foi profetizado para aquele dia da saída, Êxodo. Ele seria o líder que representaria Cristo aqui, tirando um povo de dentre um povo. Foi o que Moisés fez. O transportou na trajetória que naquele tempo ali estava justificação, santificação, que é uma travessia cansativa, desértica, e batismo com o Espírito Santo, que foi a entrada na terra. Amém? Agora, para que Israel entrasse na terra, Moisés tinha que morrer antes. Você vê? Os tipos são lindos demais. São lindos demais, né? Moisés não pôde entrar na terra da promessa por causa de quem? Do povo. Ele tinha que morrer por causa do povo, não é? Mas a sua morte trouxe o Espírito Santo, chamado quem? Chamado quem? Yehoshua.
Josué. Entendeu? Aí então Josué os estabeleceu na terra. Amém. Assim também nós estamos. O nosso Moisés já morreu por nós. O nosso Josué já assumiu a introdução da noiva na terra prometida, no batismo, né, com o Espírito Santo para o arrebatamento. E todos estes clérigos e teologias e escolas secundárias e escolas e ministros instruídos, o que é bom, nada mal, não temos nada contra, mas não é a mensagem da hora. Irmãos, preste bastante atenção nisso. Por quê? Porque eles serão tão usados pelos dons que, o quê? Se possível, enganaria você, a mim, a nós. Esse chama-se condicional. Certo? Por isso é que nós, às vezes, brigamos, lutamos, batalhamos e tentamos fazer com que você desperte para os pequenos detalhes que a mensagem fala conosco. Senão, nós vamos acabar sendo envolvidos em acidentes. Isso aqui é bom demais. Eu vou repetir esse parágrafo 105. E todos estes clérigos e teologias e escolas secundárias e escolas e ministros instruídos, o que é bom, não temos nada contra, mas não é a mensagem da hora. Isso foi para aquele dia sombrio, mas, prestem atenção, haverá luz no entardecer. Agora, quem viu a luz nos dias de Moisés, entrou na terra da promessa. Quem viu a luz nos dias de Jesus, entrou na promessa. Quem viu a luz nos dias dos apóstolos, entraram, tomaram posse daquilo que estava prometido a eles, o Pentecostes. E a igreja do Senhor Jesus, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ela nunca se deixou envolver por nenhuma tonteria lateral. Ela sempre se manteve olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Sempre. Mas no tempo da tarde, haverá luz no entardecer. Ele prometeu estas coisas. Li isso várias vezes na palavra. Haverá luz no entardecer. Ele prometeu estas coisas. Esse então está te transportando para 2000 anos atrás, 4000 anos atrás, 6000 anos atrás.
Estão entendendo? Por quê? Porque sempre foi desta maneira. As duas sementes andam lado a lado uma da outra, e sempre estão sendo semeadas na mesma terra. Exatamente como foi então. Ele disse que seria de novo. É aqui que eu quero que você comece a prestar atenção no fator, não é? Por quê? Quem manifestou ali nos dias de Moisés? Ele era uma sombra de quem? Cristo. Quem manifestou ali nos dias de Jesus? Quem era ele? O Cristo. Quem começou a coisa ali no Pentecostes? Foi Pedro, foi Paulo, quem foi? Foi Cristo. Cristo, 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 Cristo. Nunca pode ser outro. Qualquer um outro que vier é falso. Não tem jeito de ser diferente. É aqui que eu quero que você preste atenção. Li isso várias vezes na palavra. Ponto. Exatamente como foi então. Ele disse que seria de novo. Eu poderia ligar isso a cada escritura da Bíblia, eles mostrar que é a verdade. Agora, suas afirmações ali foram vindicadas quando ele disse quem Sara, o que ela tinha feito atrás dele, né? Aqui ele põe quem, vírgula. Quem era Sara, viu? Esse erinho aí, eu podia ter acrescentado. Estão entendendo? Ora, ele chegou ali, um estranho, um estrangeiro, um desconhecido, mas tinha alguém ali, amém? Que tinha o espírito de discernimento. Nós precisamos nos lembrar dessa expressão. Aquele que come e bebe sem discernir. Ali estava alguém que discernia. Ele nunca o tinha visto. Mas quando ele chegou ali, ele disse: Abraão, hein? Quem que? Onde aquele homem tinha aprendido o nome de Abraão? De repente ele perguntou: Abraão, onde está Sara? Será que ele não sabia onde estava? Sabia, mas ele queria que Abraão soubesse que ele sabia, que ela se chamava Sara. Estão entendendo? Isso chama-se discernimento. O que ela tinha feito atrás dele. Agora, ontem, notem, ele prometeu que no mês seguinte ela conceberia. Por esse tempo da vida, ele disse. Agora notem, o caminho de Abraão foi um tipo de semente real, da semente real agora. Lá então, naquele dia, no seu dia, Abraão estava mostrando como seria você, como seria eu, como seríamos nós. Estão me entendendo, irmãos? Isso é uma escola dominical e às vezes é cansativa.
a escola dominical. O ensinamento é uma coisa diferente de uma pregação, um sermão. Você está entendendo? É uma coisa perigosa. O profeta irmão Branham diz isso, que ensinar a palavra é coisa difícil, não é fácil. Então, se você está prestando atenção, o profeta está dizendo, agora, suas afirmações ali foram vindicadas quando ele disse quem Sara era, né? Que ela era Sara, e que ela tinha feito, e o que ela tinha feito atrás dele. O que ela tinha feito atrás dele? Ela gargalhou, ela berrou, gritou? Pelo menos a Bíblia, a expressão bíblica, está dizendo que não. Ela fez isso em seu coração. Não foi nos neurônios da cabeça. Foi nos neurônios dessa outra cabeça de cá. Ela se chama coração. Agora notem, ele prometeu que no mês seguinte ela conceberia por este tempo da vida. Mas ele ia visitá-la, né? Era 9 meses depois. Entenderam? Tempo da vida é 9 meses. Que uma semente humana frutifica, né? Uma semente humana amadurece para cair, para sair, para vir. Estão entendendo? Ele disse, agora notem, o caminho de Abraão foi um tipo da semente real agora. Se notarem, Abraão, a promessa era para ele e para seus filhos depois dele. E então seus filhos foram, primeiro, a semente natural. Presta atenção. Seus filhos quem foram? Isaac, Ismael, e depois, mais uns 7 parece que ele teve, né? Com Quetura, né? E assim foi. Mas 2 de suas sementes, preste atenção, uma foi gerada sob promessa e outra foi gerada sob interpretação. Estão entendendo? As duas, aquela alegoria tinha que estar em funcionamento até hoje. Elas estão em funcionamento hoje. As duas sementes estão brigando entre si. Agora notem, o caminho de Abraão foi um tipo da semente real agora. Se notaram, Abraão, a promessa era para ele e para seus filhos depois dele. E então seus filhos foram, primeiro, a semente natural. E depois, a semente real foi feita, que foi Cristo. Amém. A semente natural, Isaac. A semente espiritual, Cristo. Amém? Da primeira semente, que foi por sexo, veio Isaac. Semente natural. Mas sem sexo veio Jesus. A semente real. Aqui eu estou lendo o que o profeta está dizendo. Agora, que o sangue, vejam,
somos salvos pelo sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Notem, Jesus não era judeu. Jesus não era gentio. Jesus era Deus. Amém. Emanuel, Deus conosco. Ele não podia ser judeu ou gentio. Vejam, o sexo masculino produz a hemoglobina, que é a célula de sangue. O germe está na célula de sangue. Que germe? O gens, o germe da vida, está, né, no macho, está no sangue. Ouço vocês aqui, muitos de vocês. Eu estava andando de carro o outro dia, observando seus fazendeiros, e vocês têm galinhas. Agora, uma galinha pode botar um ovo, uma mãe ave pode botar um ovo, mas se não esteve com aquele macho, não chocará. Ainda assim, ela pode botar o ovo, pois o ovo está ou vem através da fêmea, mas o sangue e a vida está no sangue, e ela vem do macho. Guardem isso. Assim, portanto, a vida dele foi uma vida criada. Presta atenção. Você às vezes mistura os dois fatores, né? A vida dele foi criada, não gerada. Criada, particularmente. Deus criou aqui aquela célula de sangue, e naquela célula de sangue ele colocou ela dentro do óvulo também. Ele criou ambos. Maria só incubou, certo? Aceitou a semeadura. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Será que aquilo foi uma aceitação que colocou aquele óvulo ali dentro? Hein? Está doido, isso aqui é 2 mais 2, é coisa tremenda, né? Assim, portanto, a vida dele, esse dele aí está com D maiúsculo, se refere a Cristo, ok? Foi uma vida criada, não germinada a partir de algum homem. E então o óvulo não era de Maria, porque se o óvulo fosse de Maria, reticência, como a maioria dos protestantes crê, e católicos também, que o óvulo era de Maria. Agora, reticência. E que foi o óvulo de Maria tornando-o humano? Não, o profeta diz não, vírgula. Se a célula de sangue era Deus, o óvulo também era Deus. Porque Maria não podia produzir aquele óvulo. Sabem? Vocês entendem do que estou falando. Ela não poderia fazer isso sem sensação. Assim, com a sensação, então o que vocês fariam? Deus ter feito? Deus teria que ter praticado um ato como a serpente praticou. Estão entendendo? Mas Deus não fez isso. Ele apenas fez sombra sobre Maria e inoculou, e colocou, vamos dizer assim, inoculação, colocou aquele sangue, né, ovulado lá dentro.
E aquele óvulo foi aceito, foi fechado ali, abraçado ali, e ali veio então a gestação, né? O crescimento, e etc, e etc, e etc. Não, se a célula de sangue era Deus, o óvulo também era Deus. Porque Maria não podia produzir aquele óvulo, sabem vocês? Sabem, vocês entendem do que estou falando. Ela não poderia fazer isso sem sensação. Assim com a sensação, então o que vocês fariam Deus ter feito? Seria sexo de novo, estão vendo? Portanto, tanto o óvulo quanto a célula sanguínea eram Deus. Amém. Isto é, creiam nisso e terão fé para seguir em frente. Não somos salvos por sangue judeu ou sangue gentio. Somos salvos pelo sangue do próprio Deus. Uma célula, sangue de sangue criada. Atos 20, versículo 28. É só você ir à Escritura, não é? Como disse, tomem essas mães pássaros. Está chegando a primavera. Estávamos notando outro dia como pegavam palha e subiam e faziam seus ninhos. Agora, ela pode subir ali, fazer um ninho e encher o ninho de ovos. E se sentar neles e ficar perto deles e ser tão leal a esses ovos até ela ficar tão abatida a ponto de não poder voar do ninho para pegar algo para comer. Mas se ela não esteve com o pássaro macho, eles nunca chocarão. Não são férteis, vocês sabem disso. Ficam no ninho e apodrece. E assim é com alguns de nossas igrejas. Só temos um ninho cheio de ovos podres. É pesado, é forte. Eles não têm a fé de Abraão. Não pode ter. Podem ter a fé de Ló. A fé de Ló estava totalmente sob o governo de quem? Da razão. Ló se deixou levar pelo que ele viu. E o que nós vemos é razão. Certo? Ele olhou em redor tudo. Ele era perspicaz, né? Atento, tinha noção. E ele olhou ao redor tudo. E quando seus olhos pairaram sobre as colinas de Sodoma e Gomorra, ele viu o futuro. Não, eu vou deixar esse velho de lado. Ele é meio bobo mesmo. Ele vai, né? Já que ele me deu a preferência, eu vou para esse rumo aqui, é claro, eu não sou bobo. Mas Abraão era bobo. Amém? Ele tinha aceitado uma promessa louca, estava andando de maneira louca, e o seu povo era cheio de confusão. Não era não? Porque a razão dizia que Ló estava certíssimo. Eles deviam estar discutindo, né? Por quê? Porque os de Abraão, os
criados de Abraão, queriam ir para o rumo que Abraão apontava, né? E Ló, e os de Ló, não, porque lá dali não tem nada, olha lá, olha aquelas colinas. Todos eles tinham a mesma mente de Ló. Estão entendendo? Olha, irmãos, nós às vezes temos, quando nós lemos a Bíblia, nós aprumamos só naquela direção do fato ali. Nós não vemos que teve um arredor. Nós não vemos que às vezes ali estava um homem que tinha dores, tinha lágrimas, tristezas, também tinha medo, pavor, terror, horror em determinados momentos. Ou você acha que Abraão não tinha? Tinha. Ele era como eu, como você. Mas tinha uma coisa, Deus disse, ele dizia, amém. Amém. A semente de Abraão faz do mesmo modo. Ela também, tudo que Deus diz, ela diz, amém. Assim seja. Nós não podemos ser crianças. E assim é com algumas de nossas igrejas, só temos um ninho cheio de ovos podres. Eles não têm a fé de Abraão. É hora de limpar o ninho e recomeçar, entrar em contato, não com alguma organização, algum seminário teológico, mas entrar em contato com o companheiro, vírgula, Cristo, amém, Cristo Jesus, que traz a fertilidade ao Espírito de vida, que está em vocês, é Ele que faz com que creiam nisso. Então não é a minha fé, essa fé só vem se o Espírito dele vier. É Ele quem traz essa fé para você. Limpem o ninho e comecem de novo. Vocês lhes dão tapinhas nas costas e os recebem, e faz deles diáconos e casados 4 ou 5 vezes e tudo mais. Aqui estamos chegando afinal, enviam-nos ao seminário e injetam um pouco daquele fluido de embalsamamento neles e os trazem de volta. Olha, irmãos, prestem atenção. Nós estamos chegando ao mesmo ciclo que os americanos chegaram. Veja bem, no tempo de Dalton Moody, um pregador já era assalariado para pregar, certo? Hoje no Brasil nós estamos, aí tem fulanas, estou falando de homem não, tem fulanas aí que custa 3, 4, 5 mil e às vezes até 10, 20, 30, para ir na igreja do A, do B, do C, aquele famoso, aquela famosa, eu só vou lá se você me der 30 mil, 40 mil, 50 mil, certo? Então, esse é o estado dos fatores. E você pensa que isso não tem dentro de nós? Existe pregador por aí que só vai lá se você der X. Dentro da própria mensagem. Mas não estão mais conosco não. Ok? Não estão mais conosco. Estão por aí, dizendo que são,
e que eles são tolhidos e etc. Não vamos citar nomes, mas é nome de pessoa que você não imaginaria. Ok? E aqui o outro dia, numa estimativa, mostrou que 99% dos pregadores protestantes em toda a nação não crê na segunda vinda literal de Cristo. 87% nega o nascimento virginal. Pensem nisso. O que nossos filhos vão enfrentar no futuro? O profeta diz: Deus, livra-nos de novo, ou leva-nos de novo à fé que uma vez foi dada aos santos. Ora, São Tiago, ou melhor, Judas, versículo 3, que lá é um capítulo só. Judas, versículo 3, é só você ir lá, viu? Abraão, notem, seu caminho enquanto segue, ele tipificou exatamente a igreja. Tudo que Abraão fez, temos observado a igreja. Se tivéssemos 1 ou 2 semanas aqui, para estar aqui, poderia lhes mostrar passo a passo. A igreja percorreu o mesmo caminho. O último sinal foi, preste atenção, aqui é onde nós vamos entrar em fatores que poderiam gerar doutrina. Poderiam gerar doutrina, ok? O profeta diz: a igreja percorreu o mesmo caminho. O último sinal foi Deus, a palavra prometida, falando com ele em carne humana. Eu pergunto: quem falou conosco? Em quê? Em carne humana. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando o irmão Branham estava aqui, que ele era Jesus Cristo, o novo nome de Jesus Cristo, não estavam totalmente errados. Estão entendendo? Não estavam totalmente errados, mas só que eles estavam indo além dos fatos. Vocês estão entendendo? Porque era Deus em carne? Sim. Agora, era Deus num corpo teofânico? Não. Era um corpo literal. Estão entendendo? Era Deus num corpo literal. Então, quando eles podiam dizer, chegar aí, se chegasse e dobrasse diante dele, não estavam idolatrando ele, estavam adorando um ofício divino. Estão entendendo? Por isso é que teve muitos casos de pessoas que tentaram dobrar-se diante dele e até ajoelhar e beijar o pé dele, mas ele não aceitava. Por quê? Porque os extremos viriam após isso. Mas na verdade era isso mesmo, era Deus outra vez, como esteve ali com Abraão. Amém. Estão entendendo? Num corpo humano que comia, bebia, chorava, sorria,
A igreja percorreu o mesmo caminho. O último sinal foi Deus, a palavra prometida falando com ele em carne humana. A última promessa antes que o mundo gentio fosse destruído, que era Sodoma e Gomorra. Agora pensem, Abraão antes, Deus tinha aparecido a ele em muitos símbolos e luzes e formas e sinais, mas Deus nunca tinha vindo a ele como um ser humano e falando numa voz audível como um ser humano por meio de um ser humano. E lembrem-se, a promessa está agora pronta para se cumprir. Sodoma será queimada. A última mensagem está sendo entregue. Que hora é essa? Que hora é essa? Que momento é esse? É um momento de nós estarmos cheios da fé de Abraão, certo? Reconhecendo a divindade naquele homem empoeirado, naquele homem desengonçado, porque ele era meio desengonçado, certo? E não passava a mão na costela de ninguém, não. Entendeu? E lá se vai a igreja normal, ou melhor, a igreja denominacional. Lá vai um moderno Billy Graham indo lá para tirá-los. Tirar quem? Os sodomitas. Lá está a igreja eleita, não em Sodoma, chamada a sair, separada. Que pessoas nos convencer? Ora, Mateus 11, a vós vos é dado o quê? Conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles se diz por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e se convertam, e eu os cure. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Nos ajude, Senhor. Todos nós precisamos dele. Que ele possa ser rico em misericórdia, como ele sempre foi, sempre será, e nos ajude. Por quê? Porque nós queremos chegar. Nós queremos ser filhos de Abraão. Amém. Por quê? Por que nós cremos? Porque assim como Abraão reconheceu Deus naquele homem, nós temos reconhecido Deus num homem agora. Amém? Ou não que aquele homem é um substituto, um corpo original, literal daquele que foi, mas é um corpo que representa aquele que foi. Amém? É a manifestação daquele ofício num corpo chamado William Marion Branham. Aí você cita esse nome aqui, todos quantos têm ou buscam uma questãozinha quanto a você, anota na mesma hora. Não, eles adoram um homem. Não, eles idolatram um homem. Não tem nada a ver com o assunto. Da mesma maneira que citamos o William Branham, nós citamos Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, né? Nós citamos Elias, Jeremias, Natanael lá, nós citamos todo mundo.
Eles foram pessoas que também tiveram marcas aqui. Deixaram testemunho para nós, deixaram instruções para nós, ensinamentos para nós, e nós só estamos indo de forma correta. Por quê? Porque nós cremos no que eles fizeram. Nós cremos neles, como aqueles que Deus elegeu nele antes da fundação do mundo, para tal serviço. Gente, não precisa ninguém ficar faminto querendo ser obreiro aqui, ser pastor ali, ser pastor acolá. Se você for não importa o que tenha acontecido contigo, Deus vai criar a forma de vocês se enquadrar. Vai ou não vai? Vai. Deus vai criar uma forma de você se enquadrar. E vai te pôr aonde Ele quer que você esteja. Agora, tenha cuidado, não force a barra. Por quê? Deus tem duas vontades, não tem? Quais são? Perfeita e permissiva. E eu não quero estar na vontade permissiva de Deus. Deus tenha misericórdia de mim, e que meus defeitos, minhas desqualidades, não me impeçam de que Ele possa realizar por meu intermédio. É o que cada um de nós devemos pensar, certo? O que Ele desejar realizar. E lá se vai a igreja normal, ou melhor, a igreja denominacional. Lá vai um moderno Billy Graham, indo lá para tirá-los. Lá está a igreja eleita, não em Sodoma, chamada a sair, separada. Eles recebem um mensageiro, presta atenção, eles recebem um mensageiro. O que foi que Abraão fez? Ele não recebeu uma trindade de mensageiros, entendeu? Ele recebeu um mensageiro. Esse mensageiro era Elohim. Elohim. Amém. Agora, esse Elohim era um ser como qualquer um outro ali, diante de Abraão. Mas Abraão tinha discernimento. Eram três parecidos, semelhantes, na mesma caravana, estavam juntos, todos falavam as mesmas coisas, porém, um deles se destacava. Amém? O sobrenatural acompanhava ele. Qual sobrenatural? Bom, era aquele que podia conhecer o segredo dos corações. Qual é a hora que nós estamos vivendo? Estão entendendo? Eles recebem um mensageiro. Notem, o grupo de Abraão recebeu a mensagem. E agora, o que foi isso? Deus que tinha falado com ele o tempo todo em símbolos e formas e tudo mais, apareceu. E agora se manifesta aqui em carne humana e discerne o pensamento que estava no coração de Sara atrás dele. E Abraão disse: é Elohim. Amém.
é Elohim, o todo suficiente. Lembrem-se, logo depois Sodoma foi queimada. O profeta abre uma força de expressão forte e diz para nós: pensem nisso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pensando nisso. Quem se manifestou? Foi Elohim outra vez. Ele é aquele que discerne. Amém? Então veja bem. Pensem nisso. Pode ser que a igreja esteja recebendo o seu último sinal. Não temos dúvida disso. Temos? Não temos dúvida disso. É o último sinal. Vejam, vocês gritaram, tiveram justificação por Lutero, santificação por Wesley, muito proveito, clamando, regozijando-se, falando em línguas, interpretação de línguas, cura divina. Mas onde estamos agora? Deus falando bem em nosso meio, através de nós, audível exatamente como ele fez lá. Agora, quando ele diz, irmão Brana, você viu a grandeza? Você viu a grandeza aí? Através de nós. Ele falou no coletivo. Estão entendendo? Amém. Ele não podia chamar a atenção para si. Ele tinha que chamar a atenção para Elohim. Guarde isso. Audível exatamente como ele fez lá. E ele prometeu fazê-lo. É isso. Não é algo que inventamos. A Bíblia disse isso. Jesus disse que faria, que se daria a conhecer de novo. Presta atenção. Eu quero que você preste atenção nessa expressão. Eu vou ler aqui a parte do versículo 122. Parte B. E ele prometeu fazê-lo. É isso. Não é algo que inventamos. A Bíblia disse isso. Jesus disse que faria. Que se daria a conhecer de novo. Através de quem? O mensageiro do profeta. Tudo que Jesus fez, ele faria também. Agora eu pergunto, ele fez ou não? 2 mais 2 são? Isso é ciência exata, é matemática. Vamos guardar isso. Nós não podemos nos esquecer disso. Notem, e logo depois Abraão suplicou por Ló. Você vai ter também a chance de reclamar por alguém. Ou não? Ora, Ló estava onde? Dentro de Sodoma, mergulhado até o pescoço em tudo que tinha Sodoma. Certo? E sem revelação nenhuma. Era politeísta. Meus senhores. Mas lá fora tinha alguém
que podia interceder por ele. Irmão, nós vamos poder requerer alguém também. Guarde isso, tá ok? Nós vamos poder. E tem mais um: Abraão requereu e foi atendido. Não morreu lá com os demais, foi tirado na marra, mas saiu. Entenderam? Ora, pense você, Ló saindo de lá. Eu acho que se não fosse arrastado, ele tinha visto se dava para dar menos mais uma olhadinha naquela serpente que ele tinha lá em casa. Mas ele tinha sido requerido, e quem foi lá cumprir as ordens para retirá-lo sabia como fazer. Deu uma granguena no pescoço dele que não dobrava para lado nenhum. E aí, sendo puxado pela mão, que jeito, saiu fora. Notem, e logo depois Abraão suplicou por Ló, e ele disse que a pouparia se pudesse encontrar ao menos 10 pessoas, mas ele não pôde encontrar nem isso. Os mensageiros lá embaixo, eles rejeitaram os mensageiros. Como o café da manhã de Billy Graham, quando esteve na nossa cidade, em Louisville, Kentucky, eu estava no café da manhã dele. Ele disse: vou a uma cidade, e disse, ergueu a Bíblia, ele crê muito na Bíblia, disse, vou a uma cidade e faço uma campanha, tenho 30.000 convertidos ou decisões. Tem diferença entre convertidos e decididos. Entendeu? Diz, e volto 6 meses depois, não consigo encontrar 30. De 30.000, não sobram 30 daqueles convertidos. E diz, Paulo ia a uma cidade, fazia um convertido, e quando voltava, um ano depois, aquele convertido tinha feito convertidos e mais convertidos, até que ele tinha centenas de convertidos por meio daquele. Diz, agora, qual é o problema? Diz, vocês, bando de pregadores preguiçosos, diz, vocês sentam-se com os pés em cima da massa, e não saem e visitam essas pessoas. Larga tudo para lá, se vira. Olha, irmãos, nós temos tentado fazer o melhor que nós podemos. Nós nunca desprezamos ninguém, porque ele era pobre, nunca pôde, às vezes, dar um mínimo de retribuição. Mas nós sempre fomos a todos os lugares onde se fazia necessário para atender um clamor de alma de alguém. Nunca. Hoje, se tem retorno, vai. E às vezes até distribui cargos. Razão pela qual nós estamos vivendo uma crise de ministérios. Por quê? Foram homens chamados por Deus? Separa-me o fulano, o ciclano, o beltrano? Não.
foi porque tinha um pouquinho e então, para poder segurar, né, compromete com um cargo. Esse é o grande problema de hoje. Agora, quem sou eu, uma pessoa analfabeta como eu, para contradizer o grande evangelista? Mas gostaria de ter-lhe dito uma palavra. Billy, qual pregador assumiu o convertido de Paulo? Quer dizer, a alegação é que ele convertia, e largava lá e não ia ninguém lá atender. Então, responsabilizando os outros por aquilo. Não era o que ele estava fazendo? Mas aí o irmão Branham disse: eu gostaria de fazer a ele uma pergunta. Billy Graham, e aqui só fala Billy, mas é Billy Graham, estava falando sobre ele, né? Qual pregador assumiu o convertido de Paulo? Estão vendo? Foi porque Paulo o levou longe o suficiente para que Cristo entrasse nele e ele fosse um fogo vivo, até a presença viva. Não algum movimento intelectual, ou alguém que se une, ou assina um pedaço de papel, ou promete que irá à igreja. Leve-o ao batismo do Espírito Santo, e o fogo arderá nele, e ele produzirá filhos. Como pode produzir se for estéril? Ele não pode ter filhos, a menos que ele mesmo tenha a vida nele. Aí eu acrescentei, o nele foi eu quem pus. A menos que ele tenha a vida, parêntese, nele. E é a única maneira de qualquer coisa poder se reproduzir, é pelo germe. E o germe é o Espírito Santo, que estava em Cristo e está no crente. Ora, irmãos, Paulo lá escrevendo aos Romanos diz: e se aquele mesmo Espírito que estava em Cristo habita em vós, da mesma forma que aquele Espírito vivificou Cristo, vai fazer o que com você? Vivificar também. Vivificar é trazer a vida outra vez. Quer dizer, alguém que estava morto. E o germe é o Espírito Santo que estava em Cristo e está no crente. Aí vem 2 Coríntios 5,19, porque Deus estava em quem? Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, notamos que o último sinal de Deus a Abraão, literalmente, foi Deus, a palavra. Lembre-se, Deus, a palavra prometida, que lhe tinha sido prometida desde o início. Falou com ele em carne humana. Um homem ali, falando com ele, discernindo os pensamentos que estavam no coração de Sara, e ela atrás dele, numa tenda. Esse foi o último sinal
notem agora. Olha o risco de doutrina outra vez. Hein? Risco de doutrina outra vez. Ele havia lhe aparecido antes em muitos símbolos e tal, como luzes e fogo e tudo mais. Lhe apareceram, mas agora notem. Imediatamente, quero que notem o que aconteceu com o velho casal. Agora espero que não me considerem radical. E se não creem no que eu estou dizendo, no que eu estou falando, no que eu estou ensinando, deixem isso de lado, apenas vejam, mas só quero lhes dizer o que creio que aconteceu. Notaram agora como Sara vai ter este bebê? Agora, ela tem 100 anos, ou melhor, 90. Agora alguém diz, bem, naquela época era diferente. A Bíblia diz que seu ventre estava morto, e a Bíblia disse que ambos eram bem adiantados em idade. Mas ele está fazendo com Sara e Abraão, fazendo desta maneira, assim como prometeu fazer a semente deles, e ele fez. Amém? Ele fez lá. Agora, se ele fez lá e disse que sua semente passaria pelos mesmos processos, o que nós estamos esperando? O mesmo acontecimento. Amém? O mesmo acontecimento. Posso provar isso exatamente os passos que Abraão deu. Agora, vejam onde ele está aqui agora, quando este Deus veio e falou com ele, em carne humana, se deu a conhecer a ele, imediatamente. Agora, como Sara vai ter um bebê, esse bebê? Agora, Abraão tinha vivido com ela, e talvez ele disse, seu corpo estava como morto. A Bíblia disse que estava. Seu corpo agora morto, o ventre de Sara morto, mas ele não duvidou. Ainda assim, ele creu. Agora vejam, se Sara, o tempo se foi. O profeta diz, estou numa audiência mista, e me perdoem, irmãos ou irmãs, vocês ouviriam seu médico, e eu sou seu irmão. Mas agora nota, Sara, aos 90 anos, é velha demais para entrar em trabalho de parto. Aquele coração não aguentaria, vocês sabem disso. E outra coisa, suas veias mamárias estavam secas. Naquela época eles não tinham as mamadeiras sanitárias e higiênicas. Vejam, a mãe tinha que amamentar. Notem, então, como ele vai fazer isso? Esse ele com E maiúsculo. Como ela vai ter esse bebê? Seu ventre está morto, ela mesma está morta no corpo, e Abraão está morto. O que ele tem mais de vida nele? Sabem o que ele fez? Ele os transformou. Ele os tornou em jovens de novo. Posso provar isso. Ele os fez um jovem e uma jovem. Os tornou jovens novamente. Oh, que promessa maravilhosa! Você diz, irmão Branham, irmão Branham, peraí.
bem, espere só um minuto. Não, apenas esperem. Isso talvez doa um pouquinho para os legalistas, mas eu quero que vejam isto agora, só um minuto. Agora, estamos ensinando isso como uma lição de escola dominical. Ele os tornou em jovens de novo, com uns 20 anos. Ora, gente, quem não vê isso aí, que é isso que o irmão Bando está falando, está doido, é doido mesmo. Nem é cego só, está cego e doido. Está parecendo o Pedro Rocha. Hã? Não, você está sujo comigo. Me abandonou. Irmãos, acabou o tempo, não tem mais tempo, não. Vamos parar aqui no 135. Abraão, agora vejam, ele é velho, sua barba longa, seu corpo estava como morto, só pelanca, seus pequenos braços, velhos e flácidos. Sara, um pequeno chale sobre o ombro e um gorrinho, uma vovozinha com uma bengala mancando. Coitadinha da velhinha. Posso ver a manhã seguinte, ora, Abraão com uma grande corcunda nas costas, cabelo branco caído, e Sara disse: Abraão, querido, ora, sua barba ficou preta. Ora, Sara, aqueles lindos olhos estão brilhando como sempre, suas bochechas estão rosadas. Ei, glória! Antes do sol se pôr, na noite seguinte, ela era de novo uma jovem, e ele um jovem. Você diz, bobagem, irmão Brana. Ah, é? Vamos ficar aqui? Nós vamos ficar aqui no 135, tá ok? 135. Porque isso aqui é maná para águias, viu? Abutre vai se sentir mal com a coisa. Por quê? Porque tem sangue nele, né? E o urubu só come depois que putrefou tudo. Aí vira uma mistura. Glória a Jesus. É aqui que nós estamos. É isso que nós estamos precisando. É de que Deus abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Amém. E esse processo, ele vai acontecer a qualquer instante. A transformação, que é aquele grande batismo que vai trazer isso para nós. Nós estamos aguardando, esperando por aquela hora, certo? Agora, tem pessoas que, se não tivermos cautela, começam a criar ideias. E prestem atenção, nós temos uma recomendação de nós lermos 2 traduções da mensagem. 2 traduções da mensagem. Nós estamos fechados dentro do companheirismo com 2 traduções. Tradução da voz de Deus, essa que nós estamos estudando, é tradução da voz de Deus. Ok? Qualquer uma que você vê, nós transmitirmos aqui, ou ela veio da voz de Deus, ou ela veio da palavra original.
Goiânia, Goiás. Fora essas traduções, são do irmão Branham? São, mas não está distribuída entre nós do companheirismo. Quem quiser seguir, usando-as é com eles. Só que não suba nas minhas plataformas para falar de uma mensagem que não tem ela na mão do companheirismo. Ok? Embora eu respeite e saiba que o irmão Branham pregou aqui. Mas nós temos duas tradutoras que são nossas. A voz de Deus e a palavra original. Tá bom? Vamos ficar de pé? Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos pela manhã que tivemos, por este pão que nos nutriu nesta manhã. Deus bendito, agora esteja conosco, Pai, no nosso retorno, e depois, ó Deus, na nossa próxima reunião aqui, a partir das 17h30. Que Deus, o Senhor, possa nos ajudar, nos abençoar, nos enriquecer cada vez mais. Leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos, ó Deus, poder ir e vir com segurança. Nós oramos te pedindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Vire para o seu irmão, sua irmã, e diga-lhe: Deus te abençoe. Deus abençoe.